Aí como é que era a tomada principal? Ah, O carro era solto lá de cima, de uma colina, tá. vinha com alguém dirigindo, claro, Uhum. magnífica, majestosa, belamente, por aquela estradinha, numa luz divina. Corta! Mais um! Take dois! O cara subia e descia. E câmeras ao longo, várias, ao Ao longo longo do do percurso. trecho, várias câmeras posicionadas. Sim, porque quando você não tem uma ideia, você tem que gastar na produção para compensar Sim. a falta de ideia. Aí apresenta, puxa, ficou bom o filme, volta a moviola, apresenta de novo. Aí o cara fala, para nessa cena aqui. Meu produto está embaçado. Como teu produto está embaçado? Não, está embaçado. Não sei se é fora de foco, se embaçado é o termo técnico, mas meu produto não está nítido. Que desespero. Puta, o Adalto já viveu isso, com certeza. Já. Aí você fala, cara, vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Esse é um copião, é um material bruto ainda. Vamos só escolher as. Depois ele faz o acabamento, finalização, corrige cor. Eu estava na filmagem, Aham. imediatamente chamei o Ibe, que era o dono da produtora, o Odorico, e falei, gente, isso aí é uma segunda versão do filme. Vamos construir o filme igualzinho até esse momento. E Maravilhoso. vão ter duas versões. Uma em que ele não cai e a outra em que ele cai e para, e, enfim. As duas versões. É, porque ele solta a mão e E fica continua ainda na agora, plataforma, né? continua agora. Aí alguém fala para ele, Rubens, você tem que cair! Ele faz, Aí ele cai. e cai. Você trabalha no audiovisual ou é um curioso sobre os segredos por trás das câmeras do cinema e da televisão? Pois então, este é o seu podcast. Eu sou Adalto Lima Neto, diretor e produtor audiovisual. Estou aqui para te levar aos bastidores desse mundo tão fascinante através de histórias contadas por profissionais que fazem essa mágica acontecer. Prepare-se para se surpreender, se emocionar e cair na risada com as narrativas que serão compartilhadas aqui. Vamos juntos? Porque afinal de contas, fazer cinema é sempre cedo, longe e demora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um Cedo, Longe e Demora. Eu sou Adalto Lima Neto, sou diretor e produtor audiovisual, falo aqui de Amsterdã, onde eu moro há quase 2 anos e trabalho com Production Service, trazendo produções audiovisuais do Brasil para a Europa e levando também produções daqui da Europa para o Brasil. E aqui no Cedo, Longe e Demora, eu trago profissionais do audiovisual brasileiro e que tem histórias para contar, histórias engraçadas, histórias inusitadas, histórias inspiradoras. Se você chegou agora e gostou da ideia desse podcast, eu vou te pedir para já seguir aqui o nosso canal e dar um like nesse episódio. Se você está ouvindo só, deixa o seu like também. E lá no final, se você gostar do episódio mesmo, você encaminha para os seus amigos, assim a gente consegue chegar em mais pessoas e aumentar essa rede aqui que gosta de causos. E o convidado de hoje, ele é conhecido como o guru da comunicação de causas. E ele já passou por várias agências, mas foi na McCann Erickson que ele passou a maioria do tempo e participou da produção de várias campanhas publicitárias. E ele traz aqui algumas histórias dos bastidores dos grandes comerciais que passaram pela sua televisão na década de 70, 80, 90 e aí vai. Você vai saber de muitas histórias hoje, porque eu tenho o prazer e a honra de tê-lo aqui no Cedo, Longe e Demora. Percival Caro Preso, muito obrigado. Tudo bem, Obrigado pela Adalto? sua presença aqui. É um prazer e é muito gostoso. Fazia tempo que eu não falava com alguém em Amsterdã. 30 anos, mais ou menos.
uns 30 anos, mais ou menos, né? Pois é, Percival, a gente tem uma audiência vasta desde estudantes, pessoas que estão começando no mercado de trabalho e também pessoas que já estão aí há mais tempo, já tem algumas décadas no mercado de trabalho, que deve conhecer seu nome, né? Mas para quem não te conhece, eu queria que você contasse para essa galera nova que está chegando, tanto na publicidade quanto no cinema no Brasil, quem é você na fila do catering, Percival? Eu sou com certeza um dos caras que não fura a fila, fico quietinho esperando meu pedido. E por algumas vezes, quando o pedido chega frio ou pisoteado, porque já pegou o seu primeiro, eu volto para o fim da fila. Isso deu certo profissionalmente. Entendi. Mas no audiovisual tem sempre aquela coisa ali, né, da produtora. Não, não. O cliente e a agência vão primeiro na fila do catering, não é não? Tem, mas principalmente porque a maioria dos clientes que vai no set de filmagem não é do nível de diretoria, é nível gerencial baixo. E esse pessoal tem fome. Então, quando abre a fila para o catering, eles são os primeiros e você pode detectar quem são eles. É quem na fila está com 2 pratinhos. Não é um só. Então, é verdade isso. Geralmente o cliente está com dois pratinhos assim, com fome. Isso, o pessoal da agência e o pessoal do cliente, do anunciante que está bancando a produção. E como foi sua trajetória nessa profissão, né? E nessa trajetória de vários prêmios e várias conquistas e no audiovisual também, a participação em momentos importantes, né, da publicidade brasileira, né? Conta pra gente um pouquinho de como começou assim. Começou quando eu tinha uns 10 anos e estudava no colégio da Lapa. E numa redação, a gente, primeiro, numa semana anterior, a gente foi visitar o Museu do Ipiranga, que é um puta tédio para uma criança de 10 anos. É um tédio pelo formato que é feita a visita, e um tédio também porque ninguém explica nada. Você fica andando no meio de velharia lá. Isso Uhum. na visão da criança. Na semana seguinte, houve um pedido da aula de português para fazer uma redação sobre a visita. Eu fiz e gerou um certo espanto na escola. Me chamaram na diretoria, chamaram meus pais e eu fiquei preocupado pra caralho. Eu, lá 10 anos, né? É porque eu tinha feito uma redação do ponto de vista, o narrador era o gênio do museu. Era um cara que morava dentro do fantasma da Independência, que morava dentro do museu, ele ia narrando. E lá vem mais um bando de estudantes chato. Botar meleca debaixo da minha gaveta. Ele tinha um ligeiro sotaque nordestino. Aham. E eu narrei tudo, só que do outro, botei a câmera do lado do estudante, né? Perdão, do lado do museu, analisando a visita que ele estava recebendo. E foi aí que a professora virou para mim e falou: você devia fazer propaganda. Dona Mildred. Dona Mildred. Marcante essa professora. Muito, muito. Aí eu comecei a estudar, fiz faculdade e tal, e comecei, a partir daí, a prestar atenção em Uhum. propaganda. Tanto é que eu saía da sala, durante o programa, começava a propaganda, minha mãe me chamava. Tá vendo? Vem ver, começou! Era o E, contrário de todo mundo. mas, enfim, e aí foi indo. Eu entrei para a faculdade na época em Embi, não era Morumbi ainda, isso é Aham. 1968, eu acho, sei lá, 67 talvez. Aham. Ah,
Aí eu entrei para a faculdade e um dos meus professores era o Ricardo Ramos, filho de Graciano. Olha, E foi muito, que muito bom, eu aprendi muito com ele. E eu pedi um estágio e ele falava, não, ainda não, é cedo. E eu querendo trabalhar, aprender querendo. mais um pouco. Ele tinha uma voz grossa, falava muito parecido com o que hoje a gente curte muito, que é o Ariano Suassuna. Aham. Esse jeito de falar do Nordeste e aspirando e não solta pra fora. E o Chico Anísio também executou O muito bem. Chicanismo fez muito personagem assim, né? Enfim, o Ricardo não me dava uma chance. Aí, como eu já tinha notas boas, eu fiz uma sacanagem na última prova do ano, que Uhum. era um anúncio para Colinos, ele pedia. E ele trabalhava com Colinos da Macanex, na agência. Uhum. Ele pediu um anúncio de Colinos, cria um anúncio, deu um briefing hipotético. Uhum. Eu dei o anúncio e tive zero. Proposital, planejado. Aham. E ele me chamou para uma conversa. Adoro essas conversas. Essas conversas sempre resultaram em bons resultados para mim. Então ele me chamou para uma conversa que nem a dona Mildred na escola. E. Percival, o que é essa porcaria aqui que tu fez? Eu falei, não acho tão ruim, mas tudo bem, se você acha dá zero, deu, foda-se. Só vou fazer o seguinte, me dá um zero e um estágio, porra. Pelo menos, né? Aí ele me deu zero e um estágio. E o anúncio era uma sacanagem com o nordestino de propósito. Era um macro, na época não tinha stock photo, nada, nada. Uhum. A galeria de nada, não tinha porra nenhuma, não tinha nem internet. 68. Uhum. Era o close, bem close, de um cidadão nordestino que fotografei da revista O Cruzeiro. O Cruzeiro. E dei umas retocadas e tal. Tudo manualmente, não tinha computador na época. Uhum. E o cara não tinha dente, ele era sorriso assim, sem dente, tinha um dente na frente. E é bem cangaceiro, nordestino, que nem Ricardo. Aí, e o título Você... era Para quem ainda tem dentes e gosta deles. Colhido. Mas enfim, eu consegui meu primeiro estágio. E esse estágio já foi de redator, é isso? Você Foi entrou de como redator? assistente, de trainee, de redator. Aham. Depois de 6 meses eu fui contratado, porque Uhum. eu era realmente bom, nem eu sabia que eu poderia ser tão bom. E, enfim, aí fui Mas alguém contratado lá já tinha percebido já. já, eu acho que mais lá do que na. Ah, Mas tá. enfim. E aí a minha carreira toda foi marcada por idas e vindas da e para McCann Erickson. Que lá pelas tantas, e essas tantas começo dos anos 90, eu comecei a me encantar com um negócio que na época era muito bizarro, parecia coisa de louco. Uhum. E todo mundo falava, ao falar, referia-se mal, não entendendo do que se tratava, nem eu, no começo. Tá. Ah. Que era sustentabilidade. E Ah. na época, isso estou falando de 1989 e tal, não era Uhum. moda como é hoje, ou como veio sendo, crescendo como moda de bom mocismo corporativo, Sim. ser ambientalmente sustentável, socialmente sustentável. Chegou num ponto tal, Adalto, por exemplo, teve não sei se você conhece, um jornalista chamado Ricardo Voltolini, da revista Ideia Sustentável. É um articulista, Ah, colunista, sim. Eu li professor uma da entrevista que ele fez contigo há algum tempo atrás. Isso. Então, esse cara um dia me fez um evento dele e me chamou Uhum. de surpresa para me dar o troféu, que eu tinha encerrado o expediente, né? Uhum. E
passou ele no convite dizer o mestre da comunicação de causas. Por quê? Porque eu estou há 35 anos nisso. Só por isso. Aham, Já aham. fiz mestrado, então, né? Aí, em 2005, eu formalizei essa minha inclinação para as temáticas socioambientais através de uma consultoria de comunicação estratégica Uhum, chamada Setor 2,5, que uhum. era exatamente o ponto ideal de fusão entre o segundo e o terceiro setor. Tava ali no meio do caminho, entre uma e Mais outra. que no meio do caminho. Você está com duas canoas, um pé Aham, direito numa canoa, outro pé esquerdo na outra canoa, e de repente a água se movimenta e o saco fica no meio, né? aham. Eu era o saco. Não, é verdade. É É, verdade. exato. Por E quê? também você não pode descolar demais uma canoa para um lado, porque senão você afunda, né? Você cai na Se água. perde o equilíbrio Você perde o equilíbrio, que as exatamente. empresas vêm perdendo nessas questões. Não é à Uhum, toa, Dalton, que no meu tempo, quando eu iniciei, fim dos anos 80, iniciei com as questões socioambientais, não uhum, é à toa que as pessoas falavam a minha causa ambiental e o outro falava uhum. a minha causa social. Quando, na Claro. verdade, eu fui aprendendo ao longo do tempo, e quem muito me ensinou foi o ISA, Instituto Socioambiental, do qual eu Uhum, sou sócio até hoje, uhum, que diz o seguinte: não tem social desvinculado do ambiental, que o ambiente forja a vida das pessoas e as pessoas claro. destroem o ambiente. Então, as Uhum, causas, mesmo que elas sejam não desmate a Mata Atlântica, você diz isso para as pessoas. Então, a causa não é só ambiental, ela é socioambiental. E as sim. pessoas vivem num ambiente, o habitat, e degradam esse habitat. Então, você tem que educar as pessoas para as causas ambientais. Portanto, a tua causa ela é socioambiental. Ambiental. E aí eu aprendi muita coisa, cara. Puta, foi É, bonito. imagino. Foi muito bonito para mim. Um pouco da pesquisa que eu fiz e não tinha como. A primeira, né, manchete era o guru mesmo da comunicação de causas, né? Você é reconhecido e Acho que não sou isso premiado. tudo, mas se gostam, se dizem, isso me beneficia, bem-vindos. E aí não podia deixar de falar sobre as ODMs, assim, né? Os Objetivos do Milênio, é, que também você tem uma grande participação ali no desenvolvimento, né? Isso aí foi um turning point, não só na Aham. minha carreira, como na minha vida. Uhum. A partir desse momento, desse trabalho, eu comecei a repensar tudo, saí da Macanerx, me demiti Aham. Aham. e fundei oficial e formalmente a Setor 2,5, por Tá. conta desse projeto. A nossa estratégia foi simples. Ué, vamos tratar como vende o lava-louça, um sabonete, bem popular. E como é que você vende o sabonete popular? Falando com a massa. E como é que você Uhum. fala com a massa de assuntos cabeludos, como desenvolvimento sustentável, objetivos estratégicos de transformação do mundo, divulgados pela Organização das Nações Unidas, ONU, em Nova York e Genebra. Imagina, Aí já perdeu o interesse completamente. imagina um motorista de Uber, uma dona de casa, um É. executivo em início de carreira, um jardineiro, ninguém quer saber. O raciocínio que a gente descobriu, e essa é uma herança que a publicidade comercial trouxe, embarcou no projeto, Uhum. Uhum. foi: tem que as pessoas entenderem e levarem para casa. Como é que faz? Como é que chama? Como é que a minha empregada diria?
São 8 jeitos de mudar o mundo. Opa, é isso. São 8 jeitos de mudar o mundo. Mudar Agora, o mundo. só o Lula pode? Só a ONU? O Clinton? Não, Não. não. Se você começar a mudar o teu jeito de atravessar a rua, estacionar o carro, jogar o lixo fora, economizar recursos naturais como água e energia, se você ajudar as pessoas próximas, tiver um mínimo de empatia, você vai estar contribuindo para mudar a sua casa. Se você conseguir convencer 2 vizinhos disso, vocês 3 e mais os que virão, mudam a sua rua. Se várias ruas entrarem nesse processo, vocês todos mudam o bairro. Tem aquela pracinha, o traficante, de noite. Então, não, vai virar uma praça de namoro. É outra coisa. Então começa com você e termina no mundo. Nós podemos. Então, 8 jeitos de mudar o mundo, nós podemos. Mas esse assunto a gente poderia ficar aqui falando durante horas. Eu quis aproveitar porque realmente o Percival é um nome muito marcante nessa área e teve um papel fundamental, como ele falou aí, nesse momento, na época, no começo do milênio, para tocar esse projeto e colocar da forma mais fácil para as pessoas entenderem, né? Que esse era o grande objetivo. Cada um podia fazer seu papel. Mas nós estamos aqui para falar sobre audiovisual. Antes de falar do audiovisual, apenas uma última menção sobre isso, que para não ser injusto. Mais de 120 profissionais da área de produção, gráfica, audiovisual, doaram gratuitamente suas habilidades e competências técnico-profissionais, produtores da Flávia de Moraes, pessoal de música, fotógrafos, doaram de graça o trabalho. Sua energia. Para desenvolver a campanha. Então, não podemos esquecer essa galera. Temos que realmente parabenizar todo mundo que participou na época. Eu infelizmente, não tive... eu ainda não estava no mercado. Nessa época, eu estava morando em Londres, na verdade. E acompanhei, né, no retorno. Mas me conta... Percival tem algumas histórias, porque ele passou por alguns sets bem importantes né, da publicidade, e ele tem algumas histórias para contar, assim. A gente poderia começar com qual, Percival? O que você acha? Depende, eu tenho 328 inscritos, quero saber quanto você vai usar no programa. De 328... Não, é porque realmente, né? Você escreveu, você colocou no papel algumas dessas histórias, né? Para não se perder aí. Eu tive um blog, durou um ano, que é o tempo de duração do meu saco para assuntos digitais. E nesse blog eu publiquei 52 cases, ou causos. E a gente poderia começar com qual? Com o mais emblemático, o que eu recebi... O Chevette. Do Chevette? Eu acho que tem uma coisa do Chevette que é a grande... ele vai falar um pouquinho, mas a grande... né, o momento que era aquela propaganda, né? Vinha de uma coisa... né, uma novidade absurda, tinha pouquíssimo... era o Fusca, né, que tinha somente, né, na época. Era o Fusca, estamos falando de 1972, 73. Por aí. Tá. E a General Motors do Brasil tratou desse lançamento com o máximo cuidado. Uma coisa obsessiva, inclusive, pelo olhar americano da coisa. Estão lançando um carro, botando milhões de dólares e apostando todas as fichas da década num lançamento num país estranho. Não é muito confiável. Um dia um poeta lá vai dizer que não pode... O Brasil é um país que não pode ter amador. Enfim, era estranho. E eu tinha saído da Macan um pouco antes
onde eu tinha me dado super bem. Tinha ido para Pentágono. Uhum. Aí o Mantur foi lá de novo, me puxou de volta e me encarregou de ser o coordenador de criação local para o lançamento de Chevette. Eu não Tá. entendo, as coisas acontecem assim para mim. Eu pareço Forrest Gump, eu não planejo, não prevejo, não arquiteto nada, e elas acabam, graças a Deus, acontecendo. Mas Aham. aí eu era o coordenador local no Brasil, Uhum. e puta, me abduziram, me levaram para um lugar, para um hotel distante que eu não sabia, com uma equipe minha brasileira, uma dupla, Isso era para conhecer o carro? para Pelo que eu conhecer entendi? e sigilo Hum. estrito. Você não podia falar alto. Se sabia o nome do carro já nessa época? Ainda não. Nem o nome. Não, durante o processo, acabei sabendo. Uhum. Uhum. Bom, mas enfim, aquele sigilo, e te trancam, te vendam os olhos, te levam para puta que pariu do sul, você não sabe onde você está, fica trancado uma semana. E aí, de Aham. repente, te mostram o carro fisicamente numa garagem hermeticamente blindada, Meu lacrada para o Deus. mundo. E você fica lá dentro, cheira, buzina, muda a posição do banco, liga o motor, anda 2 metros para frente, 3 metros para trás. Você não pode sair com o Não pode carro. sair. Enfim, aí aprovaram a campanha e tinha gringos. Tinha Uhum. muito gringo. Nossa Senhora. Vai começar uma dupla que trabalhava comigo e com a minha equipe, uma dupla da Macan Detroit, era Fran Spadowski, uma diretora de arte muito boa, Aham. modernosa para a época. O marido dela, o, o Spadowski, também não lembro o nome, Jerry Spadowski. Jerry Spittal. E Oh o my God. E tinha um outro que era diretor de arte barra produtor de cinema, televisão. Uhum. Uhum. Porque, puta, a idade é uma foda, viu? Você esquece tudo. Aliás, estou fazendo o quê aqui? Não. Ah, foi ótima a filmagem. Até que lá pelas tantas, a gente foi numa estradinha, que aí, pela primeira Aham. vez, eu vi para que região do estado tinham me levado e estavam, que era uma estrada velha em Campos do Jordão, cheia de curvas, subidas e descidas, ideal para um Tá. filme americano, onde os carros desfilam e um locutor fala em off, que era o caso. Aí, como é que era a tomada principal? O carro Ah, era solto lá de cima, de uma colina, vinha com tá. alguém dirigindo, claro, Uhum. magnífica, majestosa, belamente, por aquela estradinha, numa luz divina. Corta! Mais um! Take dois! O cara subia e descia. E câmeras ao longo, várias. Ao Ao longo longo do trecho, várias câmeras posicionadas. Sim, porque quando você não tem uma ideia, você tem que gastar na produção para compensar Sim. a falta de ideia. É o E, famoso uso de grandes angulares. claro, Grandes angulares, pequenas ideias, grandes angulares. Eu conheço essa bom, frase bom, que é. bom, isso é bom, isso é bom. E várias takes. Né? Bom, Uhum. aí lá pelas tantas, Adalto e caros amigos, Uhum. olha, batedor da polícia rodoviária de moto, 2 helicópteros, um vindo, outro indo, o tempo todo em Nossa cima Senhora. das filmagens. Caras de segurança dessas empresas armados, para que ninguém Isso. fotografasse. Isso é porque tinha que ter esse esquema de segurança, porque tinha revistas Na época, Auto Esporte, 4 rodas, e as Uhum. revistas de interesse geral, Manchete, o Cruzeiro, Veja, Realidade, Aham. são Tava títulos todo mundo querendo saber. títulos que não existem mais, mas na época queriam muito conhecer o carro que ia bater o Fusca. Uhum. Bom, estava indo tudo bem, até que numa parada, lá em cima da colina, a equipe em Uhum. volta do carro e tal,
E quando o carro parava, punham lona em cima, para Nossa. ninguém não correr. Esconder. Enquanto limpava o carro, o motorista, que era o Ostrover, não me pergunte qual são gêmeos idênticos. São famosos como stuntman, caras que fazem, às vezes, de dublê de cena. Sim. Aham. Aí tira a lona, vai o motorista entrar, aí se descobre lá longe, numa colina distante, o reflexo. Óbvio que era de uma câmera fotográfica, uma tele Nossa, uma gigantesca, teleobjetiva. captando imagens do carro. Puta, desespero. Desespero. Ninguém tinha planejado essa porra naquele lugar. Estavam achando que o carro andava. Né? Bom, quem salvou a situação foi o Savarino. Severino. Savarino, aquele cara, que em inglês se chama gripper. É o cara que, Ah, durante a filmagem, é o que carrega a caixa, puxa a cabo, empurra, dolly, aham. olha aquele carro. Aham. Enfim, vai buscar comida, vai ilustrar sapato do diretor. Enfim, Faz tudo. é o cara mão para toda obra, e geralmente costumam ser uns caras atacados, fortões, né? Aí ele não teve Aham. jogo. Ele foi, ficou na frente do carro, entre o carro e a câmera que estava fotografando, baixou a Aham. calça, botou o pinto para fora, Ai, meu Deus. começou a bater uma punheta. Ou seja, aquela foto não poderia ser. Aquela foto jamais seria publicada por uma revista. Estou falando de anos 80, 70. Né? Não dava. Meu Deus do céu. Aí vários outros caras, guardas, segurança com fuzil, foram para frente e aproveitaram. Fiz. No meio de pausa para a punheta! Aí tudo lá. E é óbvio que nenhuma foto foi publicada, nenhuma saiu. Meu O Deus. Severino ganhou uma puta de uma bolada de grana por bater a punheta em público. Essa, O Severino salvou a filmagem. a General Motors. E olha, lá tinha empresa americana de segurança, Meu atirador de Deus do elite, céu. snipers, tinha um monte de guarda, segurança, helicóptero, moto da polícia, e o único que salvou, com bom senso, criatividade e um pinto grande, foi o Severino. O Severino, né? É, E detalhe, tá vendo? Ah. sabe qual era o nome da produtora e do diretor? Zé Pinto. Então já estava em casa. Já estava todo mundo em casa. Acho até que ele contratava o Severino para isso mesmo, por conta do Pinto. Mas o Zé Pinto é um grande cara, foi meu, a gente trabalhou junto em várias, Aham, aham. muitas produções. Eu tenho muitas histórias de esquema de segurança, né? Porque eu trabalhei com muito global e muito político também, né? Mas essa eu nunca tinha visto, essa estratégia eu nunca tinha visto, não. Grandes lições. Imagino. E me conta, tiveram outros clássicos aí, né, que passaram pelas suas mãos? Eu tinha um cara na minha equipe, chamado Erazê Martinho, Uhum. um gênio maravilhoso, amicíssimo do Carlito Maia, participou da fundação do Pasquim. Era um cara 15 anos mais velho que eu, e eu era o chefe dele. Aham. Com o maior respeito, não só pela idade, mas principalmente pela pessoa que ele era, pelo profissional que ele era. Né? Foi um dos fundadores do PT, se elegeu vereador do PT em Jundiaí, onde ele morava. Ele já faleceu há uns 4 anos. E esse cara maravilhoso de inteligência, de sacadas, de bom coração, bom humor, um gênio. Mas, enfim, nós estávamos um dia numa apresentação, depois eu explico. Tem legenda aí, Adalto?
Copião. Copião. Podemos explicar o que é um copião, que eu acho que muita gente não vai saber. Eu vou contar e depois eu explico um pouco mais adiante o conjunto do que era. Tá bom, tá bom. A gente estava apresentando o copião de um filme Aham. numa moviola. Nossa, tem que Copião, traduzir os dois. antigamente, por isso que eu vou deixa eu juntar os dois, são o mesmo processo. Copião era depois de você filmar no estúdio ou ali na externa, não Aham. importa. O material era revelado e vinha numa forma bruta, sem correção de cor, sem Sem, montar, sem sem ajustar montar, sem corte, sem nada. Era tudo que foi filmado. tudo Sim. que a câmera registrou está lá. E brutamente está lá. A ser finalizado, aprimorado, Uhum, com cuidado e capricho e talento, mais adiante. Mas tudo bem. sim. E esse copião a gente apresentava para o cliente. Porque se ele aprovasse, aí a gente voltava nas cenas e pedia uma revelação afinada e apurada, correção de Uhum. cor, e montava o filme. Muito bem, editava, como se diz hoje. Isso tudo era feito num equipamento chamado Moviola. Vale a pena vocês porem no Sim. Google e ver É uma boa. um filme do que era uma moviola. Mas para o bem do conversê aqui, o viola era uma mesa assim, gigantesca, de uns 2 metros, com 4, 6 ou 8 pratos, sempre pares, pratos Uhum. giratórios, assim, Que pelo colocava menos uma ponta e outro na outra, e no meio disso tinha um percurso de fliperama, que era mais ou menos onde o filme passava. Se pegava o filme, o copião, colocava que num vinha no rolo que vinha no gigante. rolo, boa, É. que vinha no rolo tudo misturado, bagunçado. Aí você punha no primeiro prato, fixava o rolo lá, Uhum. ia puxando a lingueta de filme, passando essa lingueta parcimoniosa e cuidadosamente por Aham. um processo de fliperama, bobina, bitola, lente, Luz. hã? Tinha uma luz também. Luz, tá, luz é importante. É. E aí você olhava numa telinha pequena. Seria uma tela tipo 10 polegadas. Lá Aham. embaixo estava. Quem estava lá? Muito bem. Era só apresentando um filme, um comercial, que eu não posso dizer cliente, porque ele continua ainda muito amigo meu, eu não quero perdê-lo como amigo. E, e um assistente do clientão, são sempre os gerentinhos e os assistentes menores, que atrapalham. Aham. Eles não têm o poder de aprovar, de dizer sim, Sim. mas o não deles destrói qualquer trabalho. Se ele diz Conheço, eu sei não, muito bem o que é isso. se ele diz não, você não pode ir adiante no processo, tem que começar tudo de novo, sendo que o chefão dele e de todos nós no projeto, o presidente, diretor de marketing do anunciante, o chefão dele poderia ter gostado. Mas parou num cara lá com alguns problemas de autoestima. Mas, enfim, aí nós íamos apresentar, antes de apresentar para o presidentão, diretor poderoso, a gente ia apresentar para a turma de baixo, os gerentes. Tá. Aí apresenta, puxa, ficou bom o filme, volta a moviola, apresenta de novo. Aí o cara fala, para nessa cena aqui. Meu produto está embaçado. Como teu produto está embaçado? Não, está embaçado. Não sei se é fora de foco, se embaçado é o termo técnico, mas meu produto não está nítido. Que Puta, mano. desespero. O Adolfo já viveu isso, com certeza. Já. Aí você fala, cara, vamos ver de novo? Vamos ver de novo. Esse é um copião.
é um material bruto ainda. Vamos só Não escolher tem as cores. tratamento. Depois ele faz o acabamento, finalização, corrige cor, faz a fusão direitinho, magicamente. Vamos ver de novo. Vamos. Passa, passa, passa. Aí eu estava achando, não aguentava mais. Meu saco, puta que pariu. Aí eu fiz assim, entendi. Pedrão, era o Pedro, o montador. Aham. Passa de novo. Mas espera, espera. Aí virei pro cliente e falei, vou te pedir um favor, sigilo. Absoluto sigilo. Eu vou te entregar um truque técnico que só os bons profissionais de produtora e de agência conhecem. Sabemos que isso aqui é um copião, portanto, é uma forma bruta, sem lapidação. Muito bem. Agora, quer saber como você faz para ver a imagem que melhor se aproxima do que vai ser de verdade na TV da sua consumidora? Querida, olhem para o teto. Pedrão, solta aí. Aí tinha tudo que era diretoria, tinha pesquisa, marketing, tudo legal. É que isso não tinha celular na época. Né? E de fato, projeção na tela, pelo jogo de reflexos e de espelhos que a Moviola tinha, jogava e projetava uma imagem no teto que era impecável, nítida, como diriam os clientes, Nossa. perfeita. E o Erazê é que falou isso. Olha, ele me deu. Foi matador. Aí o gringo, tá aprovado. Ah, tá normal. Fica tranquilo, não vou contar para ninguém. E eu pensei, não vai contar mesmo, porque se contar vai se chamar de tolo. Né? E aí ele falou assim, mas tá invertida, porque ela vai invertida, né? Sim. Ela vai invertida. Eu falei, você não queria tudo, né? Mas, e tem mais algum aí pra gente encerrar uma história que você emblemática aí? Eu acho que a gente pode contar do filme Corneto com 2 finais. A Unilever tinha no mundo inteiro uma marca de sorvetes que no Brasil se chamava Gelato, e um dos modelos no mundo inteiro de produto mais vendido era um carro-chefe de produto chamado Corneto, porque tinha a forma de um cone. Uhum. E esse Corneto tinha uma campanha mundial, com vários filmes. Cada país podia escolher um dos filmes, ou 2 ou 3, para usar localmente, copiando do jeito que estava. Copiando tira uma cópia, não é recriando, refilmando. Tira uma cópia. Igual, e se for o caso, põe legenda, e vamos que vamos. No Brasil, além da questão estratégica, a gente não tinha muito como sair, porque era uma filmagem em Veneza. Você não pode filmar no Brasil. Pega o Rio Pinheiros, o Rio Tietê. Não dá, né? Não dá. Então, os recursos técnicos da época não eram como são hoje. Então a gente conseguiu, até porque tinha uma lei brasileira que podia usar comerciais produzidos no exterior até X%, desde que pela linha 5 ia para Brasília, alguém aprovava, voltava, Tinha um percentual de profissionais brasileiros, né, envolvidos, Era para proteger a indústria um pouco, né? E o mão de obra local. Bom, Exato. então decidimos ir filmar em Veneza. Em Veneza, tá. O filme, quem for mais velho deve lembrar, Dá-me um corneto, é più cremoso, è più croccante, e da gelato, corneto, corneto mio. E aí vai. E aí vai.
Tivemos tivemos a participação especial do Percival como cantor. Mas, coitados de vocês. Mas, enfim, aí nós fomos, contratamos um ator no Brasil, Uhum, Rubens, a produtora era do Ibe Vidal e do Odorico, uhum. enfim, era tudo direitinho, perfeitinho. Levamos mais duas pessoas para montar a quantidade de equipe mínima exigida pela lei. Fizemos Aham. a filmagem, esse era um dos comerciais. E uma outra execução, era o comercial de duas gôndolas se cruzando. Não sei se Sim. vocês se lembram. Essa era uma das Sim. versões. Ah, Ele roubava da moça ele- na gôndola, roubava o ela vinha corneto, né? Ela vinha na gôndola dela saboreando um corneto, ele Ah. vinha se declarando esse amor pungente e pegava o sorvete dela. Bom, Mas era pelo sorvete. Que não era, sim, a grande ideia, né? Mas é divertida. era divertido, é. É. E foi um puta sucesso, mas foi um É. estrondoso sucesso. Eu imagino. E foi ainda mais porque a gente teve uma grande ideia para o segundo comercial, que foi filmado também em Veneza, já que a gente estava lá, né? E deu Aham. merda, choveu um mês, e a gente ficou um mês lá gastando por conta. Enfim, isso é outra história. É outra história. Eu engordei 12 quilos em um mês. Era vinho, comida Vêneto, uma beleza. Bom, Eu imagino. outra ideia que a gente teve, essa sim, era uma ideia nacional, era o mesmo Uhum. Rubone, o Rubens, que eu era o ator de toda a campanha, ele cruzava de um lado, de um lado da rua para outro lado, a rua ela passando aqui no meio, ele Aham. cruzava por um varal de roupa. Ele vinha caminhando, segurando pelas mãos, E do outro lado tinha a moça do outro com lado, sorvete, com a sorvete. moça com um corneto, e ele chegava perto da moça, soltava uma das mãos para Aham. pegar o corneto dela. Muito bem. Aham. Aí, enquanto ele cantava, a mesma música, foi muito bom. Como que ele fazia isso? Ele não era um atleta. Aham. A gente construiu, tem as ruas aqui, as calçadas, a rua no meio e o varal aqui em cima. Entre o varal e a rua, de fato, a gente construiu uma plataforma, tipo uma Aham. espécie de Uma passarela. andaime de obra, com uma Uhum. passarela em cima, pelo qual o Rubens fingia que estava pendurado e ia caminhando. Aham. Aham. Só que numa Perfeito. das tomadas, uma só, ele se confundiu e estava assim, corneto, arararara. Ele foi, pegou o sorvete da mão da menina e soltou essa outra mão para saborear. E não caiu. Aham. Aí alguém falou, você tinha que cair, Rubens. Ele se jogou para baixo, na plataforma. Bom, quando eu estava na filmagem, Aham. imediatamente chamei o Ibe, que era o dono da produtora, o Odorico, e falei, gente, isso aí é uma segunda versão do filme. Vamos construir o filme igualzinho até esse momento. E vamos ter duas Maravilhoso. versões. Uma em que ele não cai, e a outra em que ele cai e para, e, enfim. As duas versões. É, porque ele solta a mão e E fica continua indo na agora, plataforma, né? continua agora. Aí alguém fala para ele, Rubens, você tem que cair! Ele faz, Aí ele cai. cai. Me lembrava um pouco de desenho animado naquela época É, aí, né? Que era o Papaléguas que caía, mas ele ficava alguns instantes no ar, né? Aí não depois foi ele caía. planejado, não foi pensado, mas foi aproveitado. Uhum. E com isso veio ao ar no Brasil e foi um puta sucesso. Por quê? Em casa, as pessoas falavam, você viu aquele filme do Corneto que o cara não cai, demora para cair? Não, ele cai. Ele solta a mão e cai na hora. Não, olha lá, vai passar. Vamos ver. Aí as pessoas começaram a sacar que sim, existiam duas versões.
Aí eles estavam, Genial. essa é qual? Essa agora? Ah, essa aí ele não Não caiu. caiu. O que é mais um anunciante quer do que seu Que as comercial pessoas fiquem esperar esperando. o intervalo comercial e as pessoas comentem e adorem? Eu não quero mais nada disso. O famoso engajamento, né? Naquela época não se podia medir como se mede na internet, mas as pessoas realmente ficaram, né, assistindo. Sim, sim. Que maravilhoso. Não, eu gosto dessa história porque é assim, né? A gente trabalha com vários fatores, né? No audiovisual você tem várias coisas que podem acontecer ali. Os imprevistos e também, né, os profissionais e principalmente a pessoa que está na frente da câmera, né? E aí você, por um imprevisto, né? Por uma coisa que o cara se perdeu um pouco ali, você aproveitar aquilo ali, fazer uma nova versão e gerar esse tipo de engajamento do público, da audiência naquela época é genial. Mas é porque, Adalto, tem a ver, Ah, você falou de as coisas acontecem e cabe a nós sabemos aproveitá-las a nosso favor. uhum, Copa do Mundo 1978, uhum, na Argentina, eu acho, todos os clientes da Macané só perderam a compra da cota de patrocínio na Globo hum, e deu um desespero. Não, temos uhum. que conseguir o patrocínio. A Globo era a única que transmitia. Temos que conseguir uma cota de patrocínio. Não dava. Não dava. Imagino. Já tinha encerrado. Aí um dia o Altino João de Barros, que é Uhum. o primeiro homem de mídia com grandiosidade na década de 40, um gênio, Tá. cara, um gênio, meu tutor. Ele era, por acaso ele era de mídia, ele era um eterno pensador de comunicação. Ele falou, eu vou lá para a Globo tentar encontrar uma oportunidade. Vem comigo, PC. Eu não sou de mídia. Ele falou, sim, você é o diretor de criação. E as ideias É. precisam vir de qualquer lugar. Você é bom de ideia, vamos lá. Tá certo. Em São Paulo era na Praça, lá perto de Santa Cecília. E nós fomos Tá. entrando, era no um andar lá em cima, o edifício nós fomos andando, e tinha uma série de salinhas aqui, bem, parece Uhum. repartição pública, mas todas de Uhum. vidro. E aí apertamos o elevador, ficamos esperando, como demorou, ficamos olhando a salinha lá do lado. Aí o Hum. Altino falou, vem comigo. Entrei na sala, não entendi o porquê. E ele conversa vai, conversa vem. E ele, o operador dos equipamentos, vira e fala, o que é isso? O que é isso? Aí ele falou, o operador falou, isso é o nosso código interno para chamamento da Uhum. rede, para que todas as emissoras do Brasil inteiro da Globo se unam para o momento 5, 4, 3, 2, 1. Todos apertavam o botão manualmente, Programação nacional. Aí caía entrava o na sinal. programação Isso, o sinal de transmissão nacional. isso. Aí o Altino falou, isso pode ir para o ar? O cara falou, pode, tio, mas quem vai se interessar em ver essa merda? Ele falou, eu. Subimos no elevador, sentou diante do. Não era o Vili Haas, eu acho, o Aham. diretor-geral da Globo. Aham. E ele falou assim: sabe aquele blá 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 que antecede o chamamento da rede? Blá, blá, blá. Eu quero para mim, de graça, depois eu dou para a Globo nos anos seguintes. E assim nasceu o top de 5 segundos. Nossa. Ele pegou aquele ponteiro que Aham. virava. Bip, Tum, bip. Isso tum. que antes o locutor da Globo dizia: Chevrolet, só Chevrolet. Apresenta a Copa do Mundo 1978. Atenção, emissoras, para o top de. Na época eram 8. O top 8. de 8 segundos. Pip, pum. Aí entrava
a imagem. Enquanto o locutor falava, a abertura era o logo da Globo. Aham. Depois entravam imagens, 1, 2, e nós pusemos carro. E cada um tinha um Chevette, o 2 tinha um Opala, o 3 tinha uma Caravan. Né? Que 3, 4, 1, sensacional. 8, 5, 1. Pá! Aí entrava um comercial de Chevrolet. Pesquisas posteriores, quem foi o patrocinador oficial da Copa do Mundo na Argentina? Chevrolet. Porque os outros que tinham pago uma fortuna por uma cota, Pra estar dentro. tá dentro do programa da Chevrolet. Ela que trouxe. Ela que trouxe, ué. Mas, É. é isso de aprendizado. Não tem nada a ver com sendo longe, demora. O que demora, no caso, Ah, é você trabalhar 60 anos, acumular uma experiência para chegar a uma conclusão disso. é. É o que eu falo sempre, as ideias estão aí o tempo inteiro, tem para todo mundo, o tempo todo, e é farto, né? Agora, é você tá exatamente antenado para perceber e Cascar. né, transformar e adaptar para a sua necessidade. Você Somente sabe, isso. você sabe que a melhor definição de ideia que eu escutei é de um cara que inventou a Polaroid, Edwin Lang. Ele falou: ideia é apenas um repentino cessar da estupidez. Por quê? Nossa, Porque tá, você falou, está tá tudo à tudo nossa aí, frente de todo mundo. Quem é estúpido não enxerga. não enxerga. Olha só, depois dessa frase, a gente não tem, a Você gente tem ideia? não tem mais ideia. A gente tem que encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria perguntar para você, você tem assistido alguma coisa? Como é que é seu dia a dia, assim, no final de semana? Você assiste um Netflix? É difícil hoje em dia ir em cinema, né? Aham, Quer aham. seja por uma questão sanitária, quer seja por uma questão de violência urbana, quer seja por Uhum. preguiça mesmo, pela aposentadoria. Quer seja pelo preço da pipoca, que é um É, absurdo. não, então a gente tem ido menos. Eu fui ver Oppenheimer, né? Aham. É óbvio. Agora, a gente tem visto séries, eu e a patroa, muitas séries. Aham. Desde o clássico The Office, Oh, The da Office. Kebaba, que a gente revisita de quando em vez. É. Até a gente gosta do The Crown, enfim, séries. Uma bem água com açúcar velosa, tola, chamada River Creek, né? Como é que chama? Virgin River. A gente assistiu Only Murders in the Building, que Aham. é muito Aham. legal, Muito bem, legal. é bem New York, New York. Enfim, temos visto assim. E, livro, livro eu comecei a ler a biografia do Lula Uhum. e estou lendo da influência militar na política brasileira desde as épocas das capitanias. Chama, até anotei como é que chama. Poder camuflado de um cara chamado, um jornalista, Fábio Victor. Poder camuflado. Não A conheço. tese é a Ótimo. seguinte: Bom saber. desde que chegaram os portugueses, Aham. 1500, chegaram também militares. Uhum. Vieram no outro. Desde aquela época. Hã? Desde aquela época. Chegaram juntos. E desde aquela época eles compartilham o poder com os diferentes governantes, eleitos ou indicados. Uhum. Em cada momento eles vivem com mais ou menor interferência na vida do Brasil. Bacana o livro. Não Ah, acabei, vou procurar. Vou procurar. não acabei. Já que você falou de livro, eu vou ampliar a indicação. E The Office é a segunda vez que falam do The Office aqui. E eu sou um grande fã do The Office. É. E eu queria deixar
de indicação um podcast que chama Office Ladies. A Angela Kinsey e a Jennifer Fisher, que é a secretária e a contadora, elas ficam muito amigas, as atrizes ficam muito amigas nas gravações lá, elas contam exatamente um dia que elas pegam uma amizade boa, assim, que é numa gravação que durou horas, assim, e aí elas pegam uma amizade e depois do término do programa, um pouco depois, assim, e antes da pandemia, elas criam um podcast chamado Lady Offices, onde elas revisitam Só áudio. cada episódio, só áudio. Cada episódio, elas revisitam um episódio do The Office. Então, ela começa a primeira temporada, episódio 1. Aí elas contam o que elas lembram, e elas tinham diário e tal, não sei o quê. Então, elas leem o diário e falam sobre aquele episódio e o que acontecia naquele episódio. E aí, cada episódio do podcast é um episódio do The Office. Que legal. Revisita Que legal. em áudio. Assim. Deixa eu anotar. Maravilhoso. Lady Chama Office Ladies. Office Ladies. Aí tem um tocador de podcast, qualquer um Sim. tem, assim. E é maravilhoso. A gente eu, pelo menos, me divirto muito e você vê que tem uma audiência muito grande, porque o The Office realmente é Marcante. É marcante, é fora da curva. Mas é isso, Percival. Muito obrigado. Eu agradeço pelo seu tempo, pelas suas histórias, pelo seu carinho aqui com o nosso Cedo Longe Demora. Muito obrigado mesmo. E parabéns mais uma vez por essa carreira maravilhosa de muitos prêmios e muitas ideias ou muitos... Como é? Muitos Repentinos momentos, estupidez. momentos De repentino cessar da estupidez. por esses vários momentos repetidos de cessar da estupidez. Olha que maravilhoso. Obrigado a você, Adalto, e tudo de bom. Obrigado mesmo. Um abraço. Tchau. Tchau, galera. É isso. Mais um episódio do Cedo Longe Demora. Muito obrigado a você que ficou até agora aqui no finalzinho para conhecer essas histórias maravilhosas do Percival. E se você não deixou o like lá no começo, então deixa agora, encaminhe para os amigos, familiares, deixa um comentário também. Você lembra desse filme do Corneto que o cara soltava a mão? Você lembra dessa expectativa de assistir, de ficar assistindo para ver se era a versão que ele soltava ou a versão que ele não soltava? E o Chevette? Você é um pouquinho mais velho, você lembra do filme Chevette? Ou seu pai, seu avô tinha um Chevette e você sabe a sensação que era de andar no Chevette naquela época? Deixa o comentário aqui. E se você não assistiu ainda os outros episódios, vou deixar aqui também a playlist com todos os episódios anteriores para você fazer uma maratona esse final de semana, quem sabe? E o Cedo Longe Demora é apresentado por mim, Adalto Lima Neto, que também faço produção, roteiro, edição e a vinheta foi feita pelo Guima Romero. Te encontro na sexta-feira que vem com mais um episódio do Cedo Longe Demora. Até mais ver. Fui. Tchau.